Bom, primeiramente, cumprimentar todos vocês por vocês terem vindo e participar dessa coletiva de imprensa. Alguns eu já conheço, outros estou conhecendo pela primeira vez, e que eu estou à disposição para falar com os senhores, principalmente essa segunda parte do feito, onde entra o meu segundo cliente, o seu Evandro Gonçalves. Então seria com relação a essas situações, né, que eu estaria aberto a responder perguntas dos senhores com relação a isso. Pode começar? Não sei como é que vocês esquematizaram, como é que vai ser. O senhor pode ler para nós a carta que a Edelvânia escreveu? Na verdade, ler a carta eu não posso. Eu posso dizer do que se trata a carta. Com licença. Por que o senhor não pode? Porque assim a carta será usada no momento oportuno e ela é dirigida ao doutor juiz. Ela é dirigida ao doutor juiz, né? Tem a carta, não é breve, né? E o que acontece? Essa carta... O senhor pode erguer de novo? Não. Vamos deixar a carta, porque ela vai ser usada no momento oportuno. Foi escrita de próprio punho? De próprio punho, pela Edelvânia. E eu posso lhe dizer para vocês o que se trata da carta. A carta em si, tão logo a Edelvânia soube da prisão do irmão, eu estive na penitenciária feminina em Guaíba, comuniquei ela o fato, e ela me disse: meu irmão não tem nada a ver com essa situação. Quem cavou a cova fui eu e a Graciele, ninguém mais. Eu pretendo, inclusive, fazer uma reconstituição disso, não com a Edelvânia, mas com uma outra pessoa, uma pessoa comum, do sexo feminino, que é perfeitamente possível cavar aquele buraco em bem menos de 30 minutos. Então eu pretendo, provavelmente na quarta-feira, fazer uma reconstituição nesse sentido e fazer o registro disso. Tem horário já? Não tem horário definido, até eu tenho que definir quem é que vai ser a pessoa que vai lá, mas já lhe antecipo alguém do sexo feminino que vai corroborar essa nossa versão e que quem cavou realmente foi a Edelvânia e a Graciele. Então ela mandou essa carta dizendo, dirigida ao juiz, de que não há participação de modo algum do irmão dela, o Evandro, o que ele já também havia dito em depoimento à Polícia Civil, quando ele foi ouvido aqui em Frederico Westphalen. O senhor recorda a data em que ele foi ouvido a primeira vez? Eu não tenho precisamente a data que ele foi ouvido, mas acredito que em torno de umas 2 semanas atrás. Precisamente eu não tenho. Eu acompanhei o depoimento dele e ele foi bem seguro em dizer que não participou, que não tem participação alguma. Até nós recebemos com surpresa um pedido da autoridade policial para o reinquilino, né? Pedido esse que nós nos manifestamos, dizendo que ele não iria mais falar perante a autoridade judicial, perante a autoridade policial, que somente iria falar em juízo, né? E após essa situação, foi expedido um mandado de prisão contra ele e hoje ele se encontra preso. Hoje ele foi novamente indagado pela autoridade policial dentro do local onde ele está preso, sobre se ele gostaria de falar. Ele disse gostaria muito de falar, só que desta vez vou falar mediante a submissão ao detector de mentiras. Foi ofertado para os outros acusados a possibilidade de falarem com o detector de mentiras e nós já nos antecipamos. Foi formulado um pedido hoje, foi formulado um pedido para a autoridade policial, né? E será feito um para a autoridade judicial, que está aqui, né? Enfim, esse aqui foi feito hoje, pedido para a autoridade policial, no sentido, diz assim, que a exemplo do que foi ofertado ao acusado Leandro Boldrin, o senhor Evandro Virganovski possui interesse em ser submetido a detector de mentiras, eis que nada deve e pretende produzir prova técnica, a qual servirá somente para ratificar que o mesmo não possui envolvimento no lamentável ocorrido. Então assim, ó, o meu cliente antecipadamente se dispõe a se sujeitar ao detector de mentiras. Nesses termos, ele vai falar com a autoridade policial, se quiserem ouvir agora, daqui a pouco, em qualquer momento, ele está à disposição. Desde que esteja o detector de mentira, para que não fique falando, tu disse isso não é verdade. Vamos submeter o detector, é uma prova técnica, é uma prova produzida pela Polícia Civil e alta credibilidade, né? Então, e se o detector apontar que ele está mentindo? O detector não vai apontar, primeiro, porque ele não está mentindo, né? E nós acreditamos na prova técnica e não vamos colocar em dúvida a prova. Tanto é que eu estou apostando antecipadamente na produção dessa prova. Se eu tivesse alguma dúvida a respeito do meu cliente,
a primeira coisa que eu faria era fugir da prova técnica. E nós não estamos fugindo, nós nos antecipamos. Nós estamos pedindo a prova técnica da detecção através do detector. Doutor Demetrios, na carta, a Edelvânia, o senhor mencionou que ela disse que o irmão dela não participou, não cavou aquele buraco, não participou do planejamento desse crime nem nada. Mas ela nega também que ele tivesse qualquer conhecimento, mesmo posterior. O Evandro não sabia de absolutamente nada. Ele só ficou sabendo dos acontecimentos pela imprensa e quando a irmã dele foi presa. Assim ele ficou sabendo do que ocorreu. E o que ele Se perguntado para ele a respeito do buraco, ele não sabe nem aonde é o buraco. Ele conjectura, assim, pelo que as pessoas dizem, mais ou menos para aquele lado tal. Ele, se souber, ele não consegue nem lá mostrar o buraco. Não tem envolvimento algum de todos, certeza absoluta com relação ao Evandro, negativa de participação. Não participou, não concorreu de modo algum, não sabia, só soube o que aconteceu depois pela imprensa. E de que forma ele contesta esse depoimento desse policial que disse que viu ele lá à noite? O que ele estava fazendo? Olha, por exemplo, assim, para mim contestar se eu vi ou se eu não vi, né? Isso seria necessário, por exemplo, que no mínimo nós dois estivéssemos presentes. Por exemplo, eu posso lançar aqui e dizer que eu vi hoje lá em Guaíba. Eu vi a repórter, como é que é seu nome, desculpa? Fernanda. A Fernanda lá em Guaíba. Vi, tenho certeza que vi. E daí foi me dizer, não, eu não estava em Você está Guaíba. confiante que essa é a única prova contra ele? Na verdade, eu não estou confiante, eu tenho certeza absoluta que ele não estava e que ele não foi e que ele não participou da ocultação. O que pode ter acontecido é que numa dessas visitas dele para a mãe dele, alguém tenha visto ele confundindo as datas. Isso é possível. Então, assim, ó, eu não vou lhe dizer assim, o policial está mentindo, não está falando a verdade. Na verdade, ele não é policial, ele é reformado. Sim, Ele é um ex-policial com sérios problemas, que teve sérios problemas quando estava na Brigada Militar, né? Então, assim, ó, com relação a isso, né? Acredito que tenha se confundido com relação às datas. Tá? É possível que ele tenha realmente visto o Evandro, tenha confundido as datas, uma data próxima ou não. Né? Afirmar assim, exime de dúvida, não foi naquele dia lá, não sei, talvez ele pode ter ido lá visitar a mãe dele, os parentes dele, às vezes ele vai. Então, tudo isso pode. É possível que ele tenha estado muito perto do Pode ter ido pescar, também ele fala que às vezes ele vai pescar lá, ele pode. O que ele me diz pra mim, assim, exime de dúvida, eu não cavei cova nenhuma, eu não tenho nada que ver com isso. Ele pode até ter me visto um dia que eu estive lá pescando, alguma situação, e daí ele tenha confundido a data, dito que me viu lá, mas enfim, eu ter cavado o buraco, não cavei buraco algum. Com que frequência ele frequentava aquela região? Com que frequência ele visitava a mãe ou ia pescar? Ele mora aqui no Dizer, centro? às vezes ele ia, às vezes ele demorava, ele é um senhor bastante ocupado, ele trabalha com uma empresa de concreto e não raras vezes ele vai entregar concreto em Três Passos, outras cidades próximas que não estão longe por causa do tempo de secagem do concreto, mas enfim, não tem como lhe dizer assim a frequência. Mas ele ia com alguma frequência, era um lugar onde não seria raro ver. Não seria raro, por exemplo, por que não seria raro? Se nós formos analisar, todos nós visitamos nossos familiares. Então, se a senhora me perguntar, quando minha irmã era viva, quantas vezes eu visitava ela, sempre que eu podia, eu ia visitá-la, né? Mas eu não tinha assim uma frequência exata. Varia. Às vezes eu levava 30 dias para ir lá em Porto Alegre, às vezes eu ia menos, às vezes eu ia 2 vezes numa semana, dependia do que ocorria. Então, assim, com relação à frequência, eu não tenho como lhe dizer. Onde ele reside? Ao que eu sei, ele reside aqui no bairro, não sei se ali é São Francisco, é próximo ao emprego dele, no bairro, não sei se ali é Ipiranga, o que é. Não é ele, teu irmão, que mora do lado da Dona Tereza? Não, aquele é outro. Ah, eu achei que era aquele. Não é o que mora lá, aquele é o outro que mora. O único argumento da polícia para pedir a prisão e do juiz para conceder a prisão foi só esse depoimento do PM? Exatamente, até isso aí, deixa eu verificar aqui para o senhor. Tem o depoimento do PM, falando isso, do ex-PM, na verdade, e a fundamentação que o juiz nos dá é que ele concluiu aqui em tese que é muito provavelmente elas teriam a ajuda de um masculino para cavar a cova, que dificilmente, olha, eles dizem assim, de difícil escavação a exigir força física da abertura. A presença de um homem na cena do crime é algo verossímil. Então veja só, o meu cliente hoje ele se encontra preso com meras conjecturas. Isso é conjecturar, porque
pensar assim, precisaria um homem para cavar o buraco lá. Então ele está preso com meras conjecturas, né? De concreto não tem nada. E daí o que acontece? Começa a querer vincular ele, já começa a querer vincular ele na premeditação, uma coisa que não tem nada a ver. O Evandro está sendo extremamente injustiçado e castigado com a prisão de uma coisa que ele não deve, uma coisa que ele não merecia, e preso com conjecturas. Doutor, o juiz diz que tinha diálogos telefônicos, escutas em que dizia que o Evandro pretendia fugir. Ele... Não é. Isso funciona um pouco assim, ó. É complicado essa história de fugir. Não é que o Evandro precisava fugir. Essa documentação até eu tinha aqui, eu não trouxe aqui, mas está com a minha esposa no escritório. Como é que funciona? O Evandro foi ouvido a primeira vez na Delegacia de Polícia Civil. E daí, a Polícia Civil insistiu em chamá-lo novamente lá. Chamá-lo novamente. E o que nós fizemos? Nós protocolamos um pedido para a autoridade judicial dizendo o seguinte, que o Evandro já tinha esclarecido todos os fatos, já tinha minuciosamente exaustivamente ficado mais do que 1 hora na delegacia de polícia prestando esclarecimento. Ele já tinha sido perguntado sobre o carro, se o carro nunca andava com o outro, se tinha alguma possibilidade do carro descer lá para baixo. Foi perguntado as perguntas possíveis e impossíveis para ele. Ele estava exausto de tanto responder lá, que o rapaz até não estava passando bem. De tanto que fizeram, de tanto que pressionaram ele lá para saber. E ele respondeu tudo, né? Chegou ao final do depoimento, eu pedi para o delegado de polícia, que é o titular daqui, que ele me fornecesse cópia do depoimento que eu acompanhei. E o delegado disse para mim, não vou lhe fornecer, se o senhor quiser, o senhor faça um requerimento para a delegada titular, a delegada Carolina. Então veja só, eu acompanhei o depoimento do Evandro aqui, assinei o depoimento e o delegado não quis me entregar a cópia. Ele disse que se eu quisesse eu requeresse para a delegada lá, em 3 passos. Então veja assim, aí começa a atrapalhar a defesa da gente, com esse, né, quando começam essas coisas mesquinhas assim. E então, daí o delegado, a Polícia Civil chama o meu cliente para ser ouvido de novo, né? E daí eu disse, olha, Evandro, orientei ele. Eu acho... segunda data o senhor lembra? Não lembro. Eu estou desenvolvendo uma ordem cronológica, mas se me perguntar datas exatas, assim, daí eu não vou conseguir dar continuidade na entrevista que der, eu vou ter que me ater para poder dar a data. Esse é um problema. O que acontece? Daí então foi chamado novamente lá o Evandro. Eu disse, Evandro, eu inclusive orientei ele me ligou, me telefonou várias vezes a respeito disso. Eu, Evandro, eu acho que tu já deu todos os esclarecimentos que tu tinha para dar. Tu agora só fala em juízo, né? E daí o que acontece? A autoridade policial começou com um envio de correspondência para ele, dizendo no sentido seguinte, que se ele não comparecer... Aqui, ó, esse documento aqui, ó, diz assim, ó, com a finalidade de prestar... Aqui é do Evandro, tá aqui, ó, do Evandro. Com a finalidade de prestar declaração na qualidade da condição de testemunha. Já começa por aí. O Evandro ele não pode ser testemunha de nada, porque a Delvânia é irmã dele. Então ele não presta compromisso nenhum, o Evandro. Ele não tinha a obrigação de ir lá depois com testemunha. Se ele dissesse, eu não quero ir, pronto. Ele não era obrigado a ir lá. Daí diz, na qualidade de testemunha sobre o fato de ser rolado na comunicação, tá? Sob pena de ser conduzido coercitivamente e sujeitar-se às penas da lei. Isso aqui é uma coisa muito agressiva, né? Primeiro que ele não tinha obrigação nenhuma de lá, se ele não quisesse ir. Ele já tinha dado todo o depoimento, já tinha esclarecido tudo, então ele não precisava ir a segunda vez. Então nós peticionamos lá, respondendo para o delegado, o seguinte, que ele não era testemunha primeiro de tudo, porque ele é irmão de Delvânia. Então ele podia ser ouvido na qualidade de informante. E informante não pode ser conduzido coercitivamente. Testemunha sim, informante não. Dito isso, a Polícia Civil começou a interpretar que ele estava fugindo. Ele não estava fugindo, foi protocolado um pedido lá, dizendo que ele falava a hora que fosse necessário, porém ele se reservava o direito agora, depois de todas as explicações que ele tinha dado para a Polícia Civil, no sentido de que só iria falar em juízo. E daí parece que eles têm algumas interceptações telefônicas do Evandro e que teriam ouvido conversando com o Evandro. E realmente eu falei para ele, né, que ele falasse só em juízo, que o momento processual adequado para ele falar seria em juízo. Ele já havia prestado todos os esclarecimentos e não tinha mais nada para dar
a Polícia Civil. Vocês falaram em alguma viagem? Ah, não lembro de viagem, não sei se ele viajou, não sei onde é que ele estava, se ele saiu, mas o fato é que tanto ele não estava fugido, foragido e nem escondido, é que a prisão dele se deu a 2 quadras daqui, no posto de gasolina, no sábado de tarde. Quem está se escondendo de alguma coisa não vai estar num posto de gasolina no centro da cidade lá, né? Numa boa, né? Então assim, ó, ele em momento algum se escondeu. A polícia chamou ele foi lá e deu esclarecimento. O que ele se recusou é ir lá reprisar tudo que ele já havia falado. Isso é repristinação. Isso é ir lá falar 2 vezes a mesma coisa, então isso foge à razoabilidade. Então, doutor Demétrio, você não tinha nada a temer e não participou, por que ele não concordou em falar uma segunda vez? Ele não concordou porque, veja só, por que ele não concordou? Não concordou porque a família toda está muito assustada. A família está muito assustada com esses depoimentos que são dados. Quer ver por que a família está assustada? A mãe de Edeuvânia, vamos voltar, como é que as pessoas começam a desenvolver essa fobia à autoridade policial. Isso é uma fobia, tu começa a desenvolver uma fobia. Chegaram para a mãe da Edeuvânia, a mãe de Edeuvânia tem um vídeo disponibilizado, se o senhor verificar no site. Já olhei. O da mãe de Edeuvânia, a mãe de Edeuvânia estava cozinhando as galinhas, tá? E eles chegaram com uma viatura e disseram para ela, a senhora tem que nos acompanhar agora na delegacia que nós vamos lhe ouvir. De forma coercitiva. Não perguntaram para a mulher se a mulher podia, se a mulher tinha tempo, se a mulher queria ir. Pegaram e botaram aquela senhora dentro da viatura e levaram ela ali do interior de Frederico, divisa com Cristal do Sul, até a delegacia de polícia de Rodeio Bonito. Tá? Chegando lá na delegacia de polícia, a mulher ela não sabe ler nem escrever, ela não sabe, ela mal tem dificuldade visual também, tem deficiência visual. O que acontece? Eu não sei até agora qual é o teor do depoimento da dona Doraci e Terezinha. Eles preencheram o depoimento lá, não sei qual é os termos, vou ter que verificar, mas eu sei que ao final eles disseram, a senhora, por gentileza, se a senhora quer ajudar a sua filha, a senhora aqui, ó. Deram para ela desenhar o nome. Daí a mulher pegou e desenhou o nome. Né? Daí começou um comentário, tu deve ter incriminado tua filha, tu ter feito isso, e começaram a atormentar toda a família, e a família ficou com medo de autoridade policial e de ir na delegacia justamente por isso. Então tá todo mundo apavorado. A pressão psicológica que foi feita com a mãe da Edeuvânia, a pressão psicológica que foi dada com o Evandro, entendeu? Eles não se sentem mais seguros para falar perante a autoridade policial. Eles não se sentem seguros de mais nada. Tudo que eles querem, a família quer agora, é pelo menos que pare isso para que eles possam chegar na frente do juiz e contar para o juiz definitivamente o que eles sabem. Né? E não mais. Né? Porque isso é uma pressão do jeito que está. Então, por esse motivo, o Evandro já havia esclarecido tudo que ele tinha para esclarecer, e tanto é que o Evandro está falando a verdade, que a primeira coisa que ele se manifestou, e que eu protocolei lá, foi no sentido do detector de mentira. Do detector de mentira. Se ele estiver mentindo, certamente o detector de mentira irá pegá-lo. Então, por isso eu estou apostando na inocência dele, estou apostando que ele vai sair do detector de mentira com a cabeça erguida e mostrando para todo mundo. Não fiz, não devo nada para ninguém. Por isso eu me dei o trabalho de pedir. Então, essa história que ele se escondeu, que ele não disse na polícia, não é verdade. Senão ele não teria nem pedido o detector de mentira. Ele teria ficado quietinho e deixado para ver o que acontece. E não é esse o objetivo. E a polícia se comprometeu a conseguir um detector de mentiras, agendar um novo depoimento, ainda que informalmente existe essa intenção de na verdade, o que acontece? Né? É uma prova que eu requeri à autoridade policial, né? E eu espero que a autoridade policial prestigie a possibilidade dele se defender. E se existe esse mecanismo na Polícia Civil, como eles ofertaram para os outros, ofertaram para o Leandro, isso não é segredo nenhum, estava na imprensa em todos os lugares, como eles ofertaram para o Leandro, eu espero então que também pelo princípio da isonomia, eles forneçam para o meu cliente, que também, o meu cliente nem foi perguntado a ele se queria, e ele já se manifestou antecipadamente dizendo que tinha intenção. Certo, mas hoje no presídio conversei com o doutor a respeito disso, né? E ele disse pro delegado. Acompanhado pelo Dr. Demétrio Eugênio Grapilha, no número da OAB tal, em que ele respondeu: informa que deseja ser submetido ao detector de mentira e que no momento reserva seu direito de permanecer calado. E como nada mais disse nem lhe foi perguntado, depois de lido, vai devidamente assinado. Então, assim, ó, ele pediu. Certo, mas se não o delegado não disse assim, vamos providenciar, ou então não vamos desistir de ouvi-lo de novo. Ele me disse que iria avaliar. Então, é o que eu digo assim, ó, ou as coisas são para todos e se age da mesma forma com todos os réus, com todos os acusados,
ou se está se tratando um diferente do outro. Doutor, né? Diga uma coisa, o senhor não teme que ele seja indiciado já amanhã? Pode ser indiciado, qualquer um pode ser indiciado. Eu posso ser indiciado por estar aqui, a senhora pode ser indiciada e indiciar, qualquer um pode ser indiciado. É uma liberalidade da autoridade policial, né? Vai haver um indiciamento e esse indiciamento pode não ser nem sustentado, pode não ser o que o Ministério Público entenda como um embasamento legal para a denúncia. Na verdade, a autoridade policial ela pode indiciar no que ela entender pertinente. Se ela quiser indiciar o Evandro amanhã, inclusive no crime de homicídio, eles podem indiciar no que eles quiserem. É uma liberalidade da autoridade policial. Daí também vai depender do que o Ministério Público vai entender, porque o Ministério Público pode, de repente, eles denunciar ele por homicídio, e o Ministério Público entender, não, o Evandro não é homicídio, o Evandro é ocultação. Então varia, ou pode o homicídio, ou ele ser indiciado e o Ministério Público entender que não tem motivos para denúncia em relação a ele. Então, indiciado pode, né? Denunciado pode. A questão toda é, com o decorrer do processo, é se isso vai ter sustentação. Né? Doutor Demetrio, o senhor tem 2 clientes nesse caso. Né? O seu principal argumento para que o Evandro está falando a verdade é que ele pode usar o detector de mentiras. Por que então que o senhor nunca sugeriu o detector de mentiras para Edelvânia? Isso nos leva a crer que, portanto, o fato e a versão de que ela apenas ocultou o cadáver seria uma mentira e, portanto, o detector não pode ser usado na Edelvânia. Na verdade, assim, isso não são... Tem coisas que fogem à alçada do advogado. O que eu posso fazer para eles, para os dois, é sugerir. Dizer assim, sugerir algumas coisas. Vamos usar detector de mentiras, não vamos usar. Né? Em relação à Edelvânia, isso eu confesso, eu peguei e não sugeri para ela. Não sugeri o uso de detector de... Estou confundindo de novo com detector de metal. Detector de mentira. O que acontece com a Edelvânia? A Edelvânia poderia se sujeitar ao detector de mentiras sem problema algum. Tá? O problema da Edelvânia é que ela está vivendo uma estabilidade emocional muito grande. Ela está totalmente estável. Ela está sendo medicada, inclusive, na penitenciária. Ela está sob os cuidados psicológicos, de uma psicóloga, tratamento psicológico, de assistente social. Ela não tem muitas condições de se sujeitar. Porque o senhor sabe que um detector de mentiras, ele funciona com as variações do emocional. Então, no caso dela, que ela está prejudicada e fragilizada emocionalmente, né? Então, assim, ele pode dar um falso resultado positivo, o detector, né? E em relação ao Evandro, ele já se sente mais forte e mais seguro com relação ao emocional dele. Então, assim, ó, o Evandro foi recém-preso, ele não está o emocional fragilizado. Aliás, ele demonstra uma confiança muito grande. Com a cabeça erguida, ele diz, não devo, podem me deixar quanto tempo quiserem aqui dentro, que um dia eu vou sair pela porta da frente, porque eu não devo nada disso aqui. Então, assim, ó, emocionalmente, ele tem condições de se submeter ao detector de mentiras. E ela está fragilizada. Isso não significa que ela esteja faltando com a verdade. Como ele disse, o problema todo é a questão do emocional. Né? Qual é a medicação que ela está tomando, o senhor sabe? Eu não sei, isso aí é a parte médica, assim, dela. Eu sei que ela está tomando medicação para permanecer calma. Né? Não sei te dizer qual é a medicação que está sendo ministrada para ela, mas o que ela me falou, que ele parece que um médico, um profissional da saúde lá na penitenciária. Né? Então seria com relação a isso. A última vez que eu estive lá na penitenciária, ela me reclamou que havia um problema numa janela, que uma janela estava aberta, que entrava vento, que era frio, que não tinha condições de dormir, e que havia um problema com a descarga do banheiro. Esse problema eu passei para a administradora, ela foi sensível, e a última conversa que eu tive com a Edelvânia, isso tudo já teria sido sanado. Então, com relação a isso, nós estamos assim bem tranquilos, e eu posso dizer assim, a nível estadual, que estamos sendo quem está sendo são eles, os que estão em polícia, estão sendo tratados com muito respeito e com muita dignidade pela SUSEP. Né?
Então, assim, com relação a isso, antecipo os senhores. Está sendo muito bem. Ela tem conversado com a Graciele, porque elas estão na mesma ala. Não, elas estão incomunicáveis, elas não se veem, elas não se falam, nenhum nem outro. Estão todos totalmente... Ela está numa cela sozinha? Cela individual, sem TV, sem nenhum tipo de contato. O único contato que ela tem é comigo, o advogado dela e mais ninguém. E com os agentes, que certamente... A irmã dela não foi visitar em Guaíba? A irmã dela, na verdade, não foi visitar, é diferente. O que acontece? Quando uma pessoa é presa, existe lá que é assegurado o contato, a assistência de familiar. A Edelvânia não tinha tido assistência de familiar, ela foi conduzida presa e levada e não pôde ter contato nenhum com o familiar. Esse contato com os familiares é para dizer esse tipo mais ou menos assim, ó, dá comida pro meu cachorro, não deixa meu cachorro morrer. Então existe esse contato para poder falar com os familiares, né? Tudo bem, um exemplo pitoresco, mas é mais ou menos para isso que serve esse contato familiar. Então o que acontece? A Edelvânia não tinha tido esse contato familiar. E o que foi pedido para o juiz? Que o juiz permitisse que ela tivesse o contato, não é visita, tudo tal, é o contato esse para tratar brevemente. Foi limitado a 15 minutos, que foi permitido que a irmã dela falasse 15 minutos e não mais com ela, e foi pessoalmente. Pessoalmente, através do parlatório. Né? Em Guaíba. Isso. E ela, não, mesmo ela estando assim a poucos metros da Graciele, não houve nenhuma comunicação. Olha, eu não sei a metragem. Eu não sei a metragem que ela se encontra. Tipo, se eu estou aqui nessa sala e ela está ali naquela outra. Sobre o Evandro, você pretende só com relação à metragem, assim. O que eu sei é que elas estão em celas separadas. Separadas, isoladas, uma da outra, elas não têm contato. Com relação ao pátio, elas não são colocadas no pátio junto com as outras detentas, né? Que é por uma questão de segurança. Elas são colocadas separadamente. Por exemplo, a minha cliente até agora não pediu sol, mas foi disponibilizado que quando ela quisesse pegar sol, ela poderia sair do pátio, ficar um determinado tempo que um agente... Ela não quis. Não, até agora não. Até quando ela quisesse, ela podia pedir a um agente acompanharia ela, ficaria lá à disposição com ela até que ela pegasse o sol, enfim, dispensava o ser humano, e ela poderia, mas enfim, até agora ela não pediu. Com relação ainda à prisão, SUSEP, o que acontece? Por que eles foram transferidos? Por quê? Essa é uma pergunta que várias pessoas já me perguntaram, em alguns contatos por telefone, e eu tinha segurado um pouco, mas hoje eu vou dizer, enfim, o que ocorreu com relação a ele. Houve um pequeno probleminha que uma facção criminosa teria determinado o extermínio dos três, do Leandro, da Graciele e da Edelvânia, aonde eles se encontrassem ou, enfim, onde houvesse uma ramificação dessa organização. E parece que a SUSEP, através do setor de inteligência da SUSEP, teria interceptado algo nesse sentido. E quando eles tiveram isso, eles comunicaram, fizeram o que é mais correto e mais lógico, né? Parabéns à SUSEP pela atitude, comunicou o juízo da causa, informando do ocorrido e adotando providências enérgicas. As providências enérgicas foram a transferência de todos eles para penitenciárias de segurança máxima e que possuíssem celas individualizadas, né? Então, assim, foi por isso que eles foram transferidos. Eu faço um apelo a nível nacional que, se existe alguma facção criminosa que ordenou isso, que eu vou falar bem na linguagem, deem QTA nessa ordem. Tudo o que se discute é garantir a defesa das pessoas, e muitas dessas pessoas querem a defesa pessoal. Então, assim, me permitam concluir a defesa da Edelvânia. Me permitam fazer isso. Não é matando ou exterminando eles que vai ser feita justiça. A única justiça que pode ser feita é através da lei, um julgamento justo, e não uma decisão dessa natureza. Então, gostaria de externar isso, né, que eu estou fazendo o meu possível na defesa deles e gostaria que respeitasse isso, principalmente por mim. No caso do Evandro, você pretende alguma medida de soltura? Na verdade, com relação ao Evandro,
A questão dele é um pouco diferente, né? A questão dele, a tese e a versão é negativa de participação. Então, com relação ao Evandro, certamente nós iremos propor um pedido de liberdade provisória, né? Estamos juntando elementos para fundamentar isso. O senhor não entrou hoje? Né? Não. Hoje nós tivemos esse interrogatório dele lá, que ele falou isso, né? Agora eu vou verificar a possibilidade se a Polícia Civil vai efetivamente fazer esse interrogatório com o detector de mentira. Então, por exemplo, se eu tiver um resultado que eu tenho certeza que será positivo no detector de mentira, isso seria um motivo bastante forte para mim pedir a liberdade provisória dele. Então, eu vou ver o que vai acontecer nos próximos dias. Se a autoridade fizer imediatamente essa prova com o detector de mentira, vou aguardar o resultado dela e vou usar essa para pedir imediatamente a liberdade dele com base em prova técnica. Então, por enquanto, eu estou trabalhando com um pouco de cautela antes de largar esse pedido de liberdade provisória, porque não adianta também largar um pedido de liberdade provisória se não tiver um fundamento bastante forte e que possa efetivamente demonstrar ao juiz a não participação dele nos fatos. Então, por isso... Ele estava em 3 passos ainda? Sim, está em 3 passos, em cela individualizada. Pois adiante dessa informação que o senhor deu de facções, o senhor também pode solicitar que ele seja levado no presídio de segurança máxima, já que ele também seria o quarto envolvido no caso? Na verdade, o que se soube é que a ordem era em relação aos 3. Né? No momento que, se eu chegar a saber que a ordem é extensiva a ele também, daí provavelmente a própria, vou informar o juiz, a SUSEP, para que adote medidas garantindo a segurança dele. No início, quando eu ouvi isso, quando eu ouvi a história de facções criminosa, né, como ele disse para mim, para ele dar a data precisa, eu tenho que me ater bastante coisas aqui. Mas, enfim, quando eu recebi essa informação da história da facção, a história da facção, eu recebi isso com muita ressalva, a história da facção. Naquela outra vez da coletiva que eu perguntei para o senhor se era o PCC, eu não sei se é o PCC, eu não sei se é o PCC, eu sei que é uma, eu sei pelo que está escrito, né, que se trata de uma facção criminosa. Né? Da TV da Clara? Quem lhe passou foi a SUSEP mesmo, a informação? Não, essa informação eu recebi pela minha própria cliente, a princípio, depois eu verifiquei nos autos essa informação, se procedi. E realmente me deram por intimado dessa situação. Né? Conversei com a autoridade, depois me deram por intimado, inclusive, dessa situação. A sua cliente, ela sustenta, a Edilvânia, ela sustenta ainda a Deixa eu só responder a data do que teria sido a história da facção. A história da facção começou no dia 29/4/2014, que é quando a SUSEP informa o juiz disso. Então, assim, eu quero que vocês entendam, não é que eu não queira dar as informações com datas preciosas, é que, por exemplo, para mim localizar uma data agora no caderno processual, assim, numa coletiva, eu tenho que parar para poder, então, assim, com relação a datas, assim, não é que eu não tenho, eu tenho todas as datas certinhas. A dificuldade é ele responder assim de imediato, mas acredito que saneia só. A Edilvânia, ela sustenta ainda a versão que ela deu inicialmente sobre a não participação do Leandro no crime? Na verdade, essa é a única versão dela, né? A outra ela não reconhece como dela, né? E se foi tomada, eu não sei em que circunstâncias foi, né? Não havia advogado, então ela só tem uma versão. Acho que ela participou. Que ela participou. Não, ele, o Leandro. Não, com relação ao médico, ficou confuso, o Leandro e o Evandro. Com relação ao médico, ela não conhece o Leandro. Não conhece o médico Leandro Boldrini. Ela não conhece ele, conhece só de foto, porque, enfim, a Graciele e a Kelly morou junto com a Edilvânia um bom tempo. Então ela conhece assim, sabe que ela é casada com médico e tal, mas não de conhecer ele pessoalmente, conhecer só via fotos, assim, sei lá, muito superficialmente. Então, com relação ao Leandro, ela não tem nada a dizer, assim. Não tem como ela afirmar o cara sabia, o cara não sabia, porque ela não pode dizer nada, na verdade, em relação a ele, porque ela não sabe o que eles viviam lá na casa deles. Né? Mas, a minha opinião particular,
Não faço a defesa do Leandro, não tenho nada. A defesa do Dr. Leandro está muito bem patrocinada pelo Dr. Jader. Então, assim, minha opinião particular, o médico também não tem participação alguma nos fatos. Né? Podemos até dizer que ele talvez tenha responsabilidade de ser um mau pai, não tenha sido diligente com o filho, essas coisas eu não sei, eu não vivia no âmbito da família dele lá. Mas, enfim, com relação ao crime esse, assim, eu até agora, de tudo que eu olhei, eu não consegui verificar uma vírgula em relação a ele e nada que também pudesse comprovar a participação do Evandro. Né? A Edelvânia assume a participação com relação à ocultação do cadáver. O senhor já tinha passado exaustivamente na última coletiva. Agora, com relação às interpretações, Pois é, com relação a essas interceptações telefônicas do irmão do Leandro, né, do telefone do irmão do Leandro, dizendo que os advogados já estavam com o esquema todo fechado e de que daí isso passou para a imprensa e que o ideal, que a combinação seria de livrar o Leandro e colocar no da Kelly e no da Edelvânia. Olha, eu como é que o senhor se defende? O senhor está participando de algum tipo de combinação entre advogados? Desconheço isso. Né? Desconheço o teor dessa conversa, até porque se ele disse, não foi para mim que ele me disse isso. Então, né? Eu não tenho como saber. O que ele falou e deixou de falar no ambiente privado dele, no telefone lá, eu não sei o que ele falou. Posso falar por mim. Nós não temos combinação alguma. Né? A única coisa que existe, e isso é natural no processo, é que tem dois profissionais, né? E que eles podem conversar sobre outras coisas, sobre outros assuntos, que fora processo existe amizade. Por exemplo, o Dr. Pompeu, eu conheço ele há um bom tempo, conheço o irmão dele, conheço o Dr. Jader, eu vim conhecer agora. Então, fora processo, existe amizade. É tipo aquela história que as pessoas dizem assim, como é que você faz para saber quando um advogado está mentindo, né? Daí algumas pessoas dizem assim, é só olhar se ele está movimentando os lábios, né? Então, o que eu vou te dizer assim? Nós não temos combinação alguma, né, com relação a isso. Até porque cada um tem uma tese própria para a defesa das suas clientes. Né? Eu, em relação ao Evandro, tenho a negativa de autoria e de participação. Em relação a Edelvânia, ela trocou o depoimento dela. Não, essa pergunta ela é repetitiva. Ah, não é uma pergunta, eu só coloquei. Ela é repetitiva e eu já havia respondido, mas como tu veio a primeira vez aqui, eu vou só para nós recapitularmos. Com relação a trocar o depoimento. Ela não trocou, tu só troca aquilo que tu deu. Por exemplo, eu posso fazer isso aqui, pegar esse telefone e botar no lugar daqueles. Isso aqui é trocar. Entendeu? Agora, se eu nunca coloquei esse telefone lá, eu não tenho como trocar ele. Então, trocar, tu só pode trocar aquilo que tu quer palpável. Se eu tivesse dado o depoimento, eu podia trocar. Mas como ela não deu o depoimento daquela forma, ela não falou absolutamente nada daquilo lá, então ela não trocou. Só é para mim e para a Edelvânia, nesse momento, só existe um depoimento. O que ela vai dar é o juízo. Então, mas é bem provável que a polícia anexe, amanhã eles vão entregar esse inquérito, é bem provável que esteja anexado nesse relatório esse primeiro depoimento. Que providência o senhor pretende tomar em relação a isso? Existem várias maneiras de nós discutirmos a nulidade disso, né? Existe a discussão a respeito da prova manifestamente ilícita, obtida em desconformidade, ou seja, ela não teve assegurado o direito constitucional a um advogado. Então, existem meios de nós impugnar um incidente de nulidade, existem várias possibilidades, né? Enfim. O senhor já decidiu o que vai fazer? Qual dessas possibilidades vai fazer? Na verdade, no momento hoje, o que mais me preocupa é a liberdade do Evandro. No momento, eu sou sincero com vocês, eu estou mais focado e eu me concentrei em pensar mais sobre a defesa do Evandro, né? Porque o Evandro, afinal de contas, é quem não tem participação alguma. Então, pelo que eu entendo, ele é a pessoa que tem que ser liberada o quanto antes. É o que nós tínhamos. Então, eu estou hoje direcionando todos os esforços no sentido de reaver a liberdade do Evandro. Mas certamente, então logo, preciso também que seja judicializada essa prova toda. Vamos ver o que a delegada e a equipe dela, os outros dois delegados vão juntar, para que eu possa me manifestar de uma forma segura com relação a isso e te dar com certeza assim, qual é que seriam as providências que vão ser tomadas em relação
a esse depoimento que ela nega ter dado. O senhor está sabendo uma coisa que o Dr. Pompeu estava sendo pressionado pela família dele para largar o caso? Não sei. No âmbito familiar dele, né? Conheço ele, assim, meu amigo pessoal, assim, mas no... Já o Pompeuzão, que é o irmão dele chama o Pompeuzão e o Pompeuzinho, né? Eu me dou com os dois, conheço os dois de longa data, né? Mas no âmbito pessoal da família dele, assim, né? Aliás, acho que isso é uma questão bastante íntima, né? E também, se houvesse divergências, né? Seria uma coisa também natural, porque ninguém é obrigado a pensar da mesma forma. Uma coisa pode ser repudiante para alguém e para outra pessoa ser uma coisa que se possa discutir, né? É a questão algumas pessoas dizem assim, mas como é que tu tem estômago para defender um crime desse? Né? Eu tenho estômago para esse crime, mas assim também poderia não ter para um outro. Então isso é uma coisa subjetiva, varia de pessoa para pessoa. E acredito que no âmbito pessoal, com essa informação que tu está dizendo, que um teria desaprovado o outro, não sei, é uma coisa totalmente possível. Né? O ser humano é uma coisa indescritível, né? Cada um pode pensar de uma forma, e isso também faz parte do Estado Democrático de Direito, a livre expressão, manifestação do pensamento. Né? Então, não sei, mas no geral não sei o que se sucede. E lamento se existe alguma coisa nesse sentido. O que eu desejo para o doutor lá e desejo para todos os colegas é que eles tenham muita paz no âmbito familiar e que consigam exercer o seu patrocínio, suas defesas da melhor maneira possível. Tem mais? Acho que é isso, né, gente? Obrigado, doutor Benedito. Quantos irmãos tem o Benedito? Eu esqueci de comentar. Eu acho que são 6 salvos. 6 mais 7. Sobre isso,